1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 6. Vamos ler do versículo 3, o versículo 3 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos. Em Siló estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu, ou não te sou eu, melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Portanto, Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te
em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais. Pode tomar assento. Irmãos, Deus me fez eu meditar nessa palavra aqui já há alguns dias. Embora que essa palavra ela seja ou já tenha sido pregada algumas vezes, esse texto me chama a atenção porque esse texto está falando de quê? Está falando de oração. Esse texto está falando de alguém que por longos anos, enfrentou batalhas dentro da sua casa, enfrentou lutas dentro da sua família. Por que que essa mulher enfrentou lutas dentro da sua casa? Porque essa mulher, ela tinha desejo de alcançar alguma coisa da parte de Deus. Essa mulher, ela queria ter filhos. Ela queria trazer alegria para o esposo dela. Ela queria dar descendentes ao seu esposo. Porém, a Bíblia vai dizer que este problema que havia em Ana, o fato dela ser estéril, não era um problema que talvez tivesse sido motivado por falta de alguma coisa no seu organismo, por alguma razão física, assim como, por exemplo, era na questão de Sara, assim como foi na questão de Rebeca. Esse problema que Ana tinha era um problema causado por quem? Causado pelo Senhor. Deus havia cerrado a madre de Ana. Esse problema tinha sido Deus que havia instaurado na vida de Ana. O texto que nós fizemos leitura diz isto. A Bíblia diz que Deus havia cerrado a madre de Ana. E por alguns anos a Bíblia vai dizer que Ana enfrentava uma afronta por causa disso. Por alguns anos, Ana enfrentava intrigas por causa desta razão. Todos sabem aqui, nesta ocasião, Eucana tinha 2 mulheres, e aqui está o grande problema, né? Ter 2 mulheres, saiu do propósito de Deus, então encontrou problema. Muito embora que na ocasião era de uma certa forma de consentimento do próprio Deus, mas a Bíblia diz que esta mulher que estava dentro da casa de Ana, esta mulher irritava ela. Quem sabe essa mulher dizia assim: ó, aqui meus filhos, ó, tu não tem filho, tu é estéril, tu é uma mulher que não pode gerar. E isso por alguns anos incomodou a vida daquela mulher. Me chama a atenção que todos estes anos, Ana, ela ia no templo. De ano em ano, eles então arrumavam as coisas e subiam para o templo, e lá eles iam então adorar a Deus.
E todos estes anos que Ana ia junto com a sua família, a Bíblia diz que o seu esposo lhe dava porção dobrada, lhe dava muito mais do que ele dava para outra esposa. Mas mesmo assim, aquela ação do seu esposo, mesmo assim, aquela benevolência do seu esposo não tirava o sofrimento dela. E ela ia ano após ano. E com certeza, ano após ano, ela pedia para Deus. Ano após ano, ela expressava qual era a necessidade dela. Mas por anos aquela necessidade não foi atendida. E aqui a gente fica pensando, mas por que, irmão Rogério, que a oração de Ana não foi atendida? Aqui a gente pode parar para pensar porque muitas vezes a nossa oração ela não é atendida por Deus. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós enfrentamos lutas, enfrentamos batalhas, e nós até oramos para Deus, e nós até colocamos diante de Deus aquilo que nós estamos enfrentando, certamente como Ana, ela colocava diante de Deus. Quem sabe todas as vezes que Ana subia no templo, quando ela ia até o local para adorar, ela dizia: Deus, eu estou com este problema em casa. Mas ela subia, ela ia para buscar uma resposta e voltava sem a resposta. E isso se passou por ano. Por esta causa, a Bíblia vai dizer, por esta ação de Deus negativa, vamos dizer assim, em relação a Ana, a Bíblia diz que no coração daquela mulher começou a se criar uma grande amargura. Uma grande amargura começou a brotar no coração daquela mulher. Por quê? Porque ela não tinha os seus pedidos respondidos. Porque ela não tinha os seus problemas resolvidos. Cada ano que se passava, ela se deparava, ela tinha que conviver com aquele problema na vida dela, dia após dia, manhã após manhã, tarde após tarde, ela tinha que conviver com aquele problema, aquela intriga acontecendo, aquela humilhação acontecendo. E por não ter acontecido um milagre na vida dela, Ana fica com o coração amargurado. Amém? Ana fica com o coração dela em amargura. Ela chega a dizer que está em amargura de alma, porque ela não tinha alcançado o que ela queria. Ela não tinha conquistado, ela subia com intenção para buscar, ela ia no culto com intenção para vencer aquilo, mas todas as vezes ela voltava sem resposta. É mais ou menos isso que acontece na vida de muitas pessoas que buscam a Deus, que pedem para Deus a solução de um problema, que pedem para Deus um milagre. Muitas pessoas, por não receberem o milagre que pedem para Deus, muitos acabam desanimando, muitos acabam saindo da igreja, muitos acabam, quem sabe, olham para um lado, o irmão está recebendo o milagre, olha para o outro, a irmã está contando um testemunho de milagre, e ela ou ele que está pedindo não alcança, e isto vai começando a gerar no interior daquele crente, no interior daquela mulher, daquele homem, vai começando a gerar uma raiz de amargura.
vai começando a gerar um complexo, muitas vezes na vida de muitas pessoas, um complexo de inferioridade. Deus não quer me abençoar, Deus não quer me honrar, Deus não quer me curar, Deus não quer abrir a porta. Ana estava desse jeito. Ana já não conseguia mais, ela não conseguia mais ter a percepção do amor que as pessoas tinham por ela, a ponto do marido dela dizer: vem cá, mulher. Ele até foi meio aqui vaidoso, né? Eu não te sou melhor do que 10 filhos. A amargura daquela mulher era muito grande, que ela não conseguia ter essa percepção. Aí quando a gente lê um texto desse e medita nessas palavras, a gente começa a pensar: mas a culpa é de quem? Será que Deus é ruim? Será que Deus é tão ruim assim para o próprio Deus causar um problema, causar alguma coisa na nossa vida para nos ver sofrer? Será que Deus, ele tem prazer em ver o homem, em ver a mulher sofrendo? Jesus respondeu isso um dia, se referindo a um homem que era cego de nascença. Jesus disse: não, mas isso só aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. Deus queria fazer alguma coisa na vida daquela mulher. Ela tinha um problema que não havia sido ela que tinha procurado, mas Deus, ele tinha permitido aquilo ali na vida de Ana. Deus tinha cerrado a madre de Ana. Deus queria ser glorificado na vida daquela mulher. Mas onde estava o erro? O erro estava na oração. Por anos, aquela mulher, ela orou errado. Por anos, aquela mulher, ela esteve na presença de Deus e não pediu conforme ela deveria de pedir. E essa é a razão de muitas vezes nós pedir para Deus alguma coisa, nós suplicar para Deus alguma coisa e Deus não responder. Como se Deus não ouvisse, muito embora que a palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir a nossa oração. Aleluia. Muitas vezes nós pedimos e a gente tem a certeza, irmão Cleomar, de que aquilo que nós estamos pedindo é bom, mas não recebemos, mas não alcançamos. Quem sabe Ana, e provavelmente tenha sido isso, todos os anos que ela pediu para Deus aquele filho, ela pediu para ela. Ela pediu para satisfazer o anseio dela. Ela pediu aquele pedido para Deus, para que ela fosse honrada, porque ter filho era ter honra, era ser considerada como alguém honrada. Anos a fio, irmão Ademir, Ana, ela pediu aquele filho para ela. Deus, me dá um filho. Olha a luta que eu estou enfrentando, Deus. Olha a vergonha que eu estou passando, Deus. Me honra, Senhor. E ano após ano, ela entrava no culto, entrava naquele culto de oração, e saía e voltava para casa sem a resposta.
Quantos estão entendendo? Muitas vezes, nós pedimos para Deus. Quem é que pede alguma coisa para Deus aqui? Levante a mão assim. Todos nós, todos os dias. Todos os dias nós entramos na presença de Deus e nós estamos ali dizendo: Deus, olha o meu sofrimento. Deus, olha para mim, Deus. Deus, olha o que eu tenho que fazer. Olha o que eu tenho que cumprir. Olha, e a gente começa a dizer: Deus, eu, faz isso porque eu preciso, faz isso porque eu tenho, faz isso porque eu quero, faz isso. E nunca acontece. Por que não acontece, irmãos? Porque Deus nos conhece. Porque Deus sabe que se Ele der aquilo que nós estamos pedindo, daquela forma que nós estamos pedindo, a honra, a glória, não vai ser de Deus. Aquilo que nós estamos pedindo não vai ser para satisfazer a vontade de Deus, mas vai ser para satisfazer a nossa vontade. Eu estava meditando nisso aqui hoje, estava meditando no final de semana sobre esse modo de Deus agir, que não tem outra explicação. Essa mulher pediu, irmã Elisama, por vários anos, alguma coisa que, obviamente, era por direito. Ela queria conceber filhos. Ela passou anos dizendo: Deus, eu quero ter, Deus, eu preciso, Deus, a minha vida vai ser melhor se o Senhor me der. Quantas vezes nós falamos isso para Deus: Deus, se tu fizer isso aqui, a minha vida vai ser melhor, Deus. Deus, se tu abrir essa porta, se tu me curar, se o Senhor libertar, se o Senhor salvar, se o Senhor alcançar, Deus, a minha vida vai ser melhor. Parece que nós estamos pedindo certo. Parece que nós estamos pedindo para Deus, para glorificar a Deus, para engrandecer o nome dEle. Mas entenda uma coisa: tudo o que Deus ele faz na vida de uma pessoa é com um único propósito: para Deus ser glorificado. Se Deus cura, é para Deus ser glorificado. Se Deus liberta, é para Deus ser glorificado. Se Deus abre uma porta, se Deus ressuscita um morto, é para Deus ser glorificado. Nunca Deus vai fazer alguma coisa para nós ser conhecido, para nós ser honrado. Não. Tudo que Deus fizer vai ser para a glória dele. A Bíblia diz isso. A Bíblia manda nós, tudo o que nós fizer, nós temos que fazer para a glória de quem? Para a glória de Deus. Deus nunca vai responder uma oração que a gente queira satisfazer a nossa vontade. Ele só pode responder uma oração que seja a vontade dele. E a Bíblia diz, irmãos, aqui, que chegou o dia então que parece que cai a ficha na Ana. Chegou o dia que a Ana, ela vai para aquele culto, diferente. Ela vai para aquele culto mesmo estando com o coração amargurado.
mesmo tendo a provocação ali, quem sabe a sua rival estava dizendo: mais um culto que nós vamos ir e tu vai continuar estéril. Mas agora a Bíblia diz que Ana vai para aquele culto e ela entra na presença de Deus. E no versículo de número 10, olha como é que essa mulher ela estava, irmãos. Levantou-se Ana e com, quem é que pode falar bem alto? E com amargura de quê? De alma. Sabe o que é isso, irmãos? A pessoa está tomada pelaquela amargura por não ter conquistado as coisas, por não ter a sua oração ouvida, mas ela está lá no culto. E a Bíblia diz que ela orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo, medite nisso aqui, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição, olha para a minha aflição, Deus, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho o quê? Um filho varão. Ao Senhor olha só, eu preguei um tempo atrás sobre isso aqui. Ela diz assim: Deus, se o Senhor me der, se o Senhor lembrar de mim, Deus não se esquece. O próprio Deus diz que ainda que uma mãe, coisa que é quase impossível, ainda que uma mãe esqueça do filho que ela gerou, Deus diz assim: eu todavia não me esquecerei. Deus sabe o que tu precisa. Você acha, irmã, que Deus não sabe o que tu precisa? Você acha, irmão, que Deus não sabe o que tu está precisando? Deus sabe. Mas Deus, Ele é um Deus que conhece o nosso coração. Deus é um Deus que conhece a nossa vida. E por amor das nossas vidas, muitas vezes Deus não faz o que nós estamos pedindo para Ele. O desejo de Deus, por exemplo, irmão Onésimo, é curar. Vocês acham que Deus fica feliz com uma pessoa que está num leito de hospital, morrendo? Vocês acham que Deus fica feliz daqui a pouco com alguém que está passando por uma situação financeira, está passando fome? Vocês acham que Deus está de acordo com aquilo? Não. Mas por que Deus não faz? Por que Deus não cura a pessoa do câncer que já aceitou Ele? E aquela pessoa às vezes acaba morrendo com o câncer. Por que Deus não abre uma porta de emprego, um salário que aquela pessoa pudesse viver bem? Se aquela pessoa já é crente, já aceitou Ele, por que Deus não faz?
Porque Deus conhece o homem. Porque Deus nos conhece. Porque Deus sabe o que nós vamos fazer daqui a pouco. E por conhecer o homem, aleluia, por saber quem é o homem, muitas vezes Deus segura e não faz o milagre. Existem situações que Deus permite a demora para que na vida daquela pessoa Ele possa trabalhar. Ainda que a gente imagine, Deus está demorando, Deus não tarda, não demora, Deus ele não chega atrasado. A Bíblia diz que ainda que Ele pareça tardio, Deus, Ele permite, irmã Sueli, muitas vezes a luta, ela está nos moldando. Muitas vezes a luta, evangelista Valdecir, é o bisturi de Deus, tirando as imperfeições da nossa vida. Por anos Deus precisou trabalhar na vida de Ana. Por anos Deus permitiu Penina zombar dela, irritar ela, deixar ela triste. Tinha momentos que Ana só chorava. Imagina, antes de ir para o culto, Penina irrita ela, e a Bíblia diz que Ana só chorava. Mas existia o bisturi, irmão Rogério, de Deus, tirando as imperfeições de Ana. Porque quando Deus respondesse a oração de Ana, quando Ana estivesse pronta para receber o que Deus queria dar para ela, quando ela estivesse pronta, irmão Wellington, então Deus daria. Porque Deus queria fazer alguma coisa através daquilo que Ana estava pedindo. Olha, vai guardando no teu coração aí. Existia uma necessidade de Deus. Deus ele queria fazer alguma coisa em Israel, mas Deus estava preparando alguém. Israel estava em decadência. Eli já era velho, os filhos de Eli estavam distantes de Deus. Deus precisava fazer alguma coisa, mas se Deus desse para Ana e Ana não tivesse preparada, Deus ia pedir e Ana ia dizer: não, não posso, agora eu tenho meu filho. Ana precisava chegar no ponto. Sabe, irmã Aline, quando tu faz aquele bolo lá de chocolate, ele tem que estar no ponto, né? Não sei se tu usa, mas tem pessoas que botam um palitinho de dente. Os mais antigos cravavam os garfos. Aí, se bota o palitinho e sai a massa grudado, é sinal que não está pronto. Em padaria e em confeitaria nós aprendemos a ver como está pronto sem fazer isso. Não posso falar o segredo. Aí quem sabe Deus botava o palitinho lá em Ana. Botava, vamos ver como é que está. E saía grudado ainda a massinha. Ana não está pronto. Passava mais um ano. Mais um ano de amargura, mais um ano de irritação, mais um ano de tristeza. E quando chegava o outro ano, irmã Sandra, Deus de novo botava lá o palitinho para ver. Ainda não está pronto. Se eu der para ela e pedir para ela, ela não vai dar. Quantos estão entendendo aqui, irmãos?
Aleluia. Se eu der para ela, ela vai ficar agarrada naquilo ali. Não dá, não posso dar. Deus conhece o amanhã. Mas chegou um dia que Deus coloca o palitinho lá, o termômetro de Deus. Vamos ver como é que está o coração de Ana. Ana está destruída. Ana já está sem força. Ana já não tem, a carne de Ana já não tem mais força para se agarrar em nada, irmão Jonatas. É nesse ponto, quando a nossa natureza estiver subjugada, quando a nossa natureza humana não estiver mais presa nas coisas dessa vida, Deus vai poder nos dar. E quando Ele nos der, e Ele pedir, me dá, nós vamos dizer, está aqui, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Aleluia. E chegou no dia, Ana, ela faz uma oração com propósito. E é aqui que eu quero chamar a atenção um pouco de vocês. Como é importante nós fazermos orações com propósito específico. Quando nós dobramos o nosso joelho e falamos de tudo, é uma coisa. Quando nós dobramos o nosso joelho e com propósito, nós apresentamos para Deus, é outra coisa diferente. Nós estamos orando aqui por salvação de almas, e tem um momento do culto que nós oramos só por salvação de almas. Isso é oração com propósito. Chegou o dia que Ana, já pronta, no ponto, o que Deus pedisse para ela, ela estava pronta para dar. Ana diz para Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, eu não quero mais para mim. Aleluia. Deus, eu não quero mais o que eu estou te pedindo para satisfazer a minha vontade, para satisfazer o meu ego. Deus, eu não quero, eu não estou mais te pedindo agora para os outros ver que eu sou abençoada. Deus, eu estou te pedindo esse filho porque eu quero te dar. Quem é que está entendendo aqui, irmãos? Irmãos, isso aqui é tremendo. Olha o que essa mulher, irmão, viu, está dizendo. Deus, uma pessoa que queria tanto para ela alguma coisa, ela chega no ponto de dizer: Deus, se o Senhor me der, Senhor, eu vou te dar ele. Aí Deus disse assim: negócio fechado. O que eu te der vai servir para a minha glória. O que eu fizer na tua vida, irmão Cláudio, vai servir para a minha glória. O que eu fizer na tua vida, Sueli, vai ser para a minha glória. E a Bíblia diz que Ana, então, quando ela sai daquele culto, versículo 18, o seu semblante já não era triste. Olha que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Eu quero me deter nesse ponto aqui. Semana que vem nós vamos continuar falando de oração. Mas olha que coisa, que segredo aqui que não é segredo. Para Deus responder às nossas orações, para Deus fazer aquilo que nós estamos pedindo,
Ele faz, mas é para a glória dele. Ele dá, se for para a glória dele. Ele realiza, se for para o nome dele ser glorificado. E vocês vão ver, irmãos, olha que coisa tremenda isso aqui. Ana não foi mãe só de Samuel. Às vezes nós ficamos presos naquilo que Deus nos dá. Às vezes nós ficamos agarrados na bênção. Quantas pessoas um dia pediram a cura, foram curadas, não estão na igreja? Quantas pessoas pediram uma bênção financeira para Deus, foram abençoadas, já não serve a Deus como deveria de servir? Agarram-se naquilo que Deus dá. Agarram-se na bênção e deixam o Deus da bênção de lado. Mas porque Deus nos ama, Ele trabalha desse jeito. Enquanto a pessoa não estiver no ponto, Deus não faz. Porque Deus não quer perder a tua vida. Deus não quer perder a minha vida. E a Bíblia diz que quando Ana dá para Deus Samuel, Deus dá mais filhos para ela. E aquilo que Deus deu para Ana serviu de glória para a vida de Ana. Serviu de glória para Deus, serviu de bênção para Ana e serviu de bênção para Israel. Quem é que Deus deu para Ana? Deu Samuel. Quem foi Samuel? Desde pequeno. Foi uma bênção nas mãos de Deus. Aquilo que Deus quer fazer, irmãos, para nós finalizarmos aqui. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, Ele quer fazer para o nome dEle ser glorificado. Aleluia. Ele quer fazer para o nome dEle, irmão Jair, ser glorificado. Muitas pessoas não conseguem entender isso, irmã Ruth. E brigam com Deus. E fazem propósitos. Mas aquilo ali, lá no interior do coração de Ana, enquanto ela não tinha sido, enquanto ela não estava no ponto, aquilo que ela pedia era para ela. Eu quero, eu preciso, eu tenho que ter. E Deus dizia, não. Deus dizia assim, não é a hora. Mas quando Ana, ela entendeu, ela mudou a oração. Irmão Rogério, ela mudou a oração dela. E quando ela mudou a oração dela, e ela fez uma oração com um propósito, Deus atendeu. Aleluia. Eu não sei o que você tem pedido para Deus e até agora não aconteceu. Não sei. Eu não sei se isso que está te trazendo amargura está sendo ocasionado por Deus, como foi no caso de Ana. Deus havia cerrado a madre de Ana.
Eu não sei se esta situação que está te trazendo tristeza no teu coração é por alguma atitude sua, não sei. Mas entenda uma coisa: Deus, Ele quer responder a tua oração. Deus é um Deus de resposta. Nós vamos ver na Bíblia Deus dizendo: clama a mim, clama a mim, clama a mim, clama a mim, que eu vou responder. Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus de ação. Deus é um Deus que, quando o crente se coloca na presença dele, Ele faz o céu parar. Quando o crente se coloca na presença de Deus, Deus, Ele faz o mar abrir. Mas Deus, e encerro aqui, Ele só faz se for para a glória dEle. Deus, Ele só faz se for para satisfazer a vontade dEle. E jamais a nossa vontade. Aleluia, nos colocamos de pé. Pastor, eu já estou há anos pedindo. É claro que existe o tempo de Deus trabalhar. Nisso tudo existe o modo que Deus trabalha. A Bíblia diz que para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado por Deus. Talvez tu diz: olha, eu estou lutando, eu estou orando, Deus, o que eu estou pedindo é para a tua glória. Então Deus vai fazer. Se o que eu estou pedindo para Deus é para a glória de Deus, então falta eu orar com propósito. Falta eu fazer um propósito com Deus. A Bíblia diz que Ana fez um voto. Em muitos lugares, quando fala de voto, está falando daqui, ó, dinheiro. Não. O voto que Ana fez foi um voto de entrega. O voto que Ana fez foi um voto de entrega. Se tu me deres, eu te dou. Oh, glória a Jesus. E a Bíblia diz que quando Ana sai daquele culto, não sai mais com essa carinha que você está me olhando aí. Ela não sai mais. Ela não sai assim, ó. Mais um culto. E o pastor pregou de novo. Ela sai assim, ó. Deus me ouviu. Deus me ouviu. Tem um hino? Deus me ouviu. Aleluia. E as pessoas, quando olhavam para Ana, não olhavam mais aquela mulher sofredora. Quando perguntavam para Ana, irmão Valdeci, como é que tu tá, Ana? Antes daquela ocasião, olha, mas estou numa guerra. Olha, eu estou com a minha alma triste, Deus não me ouve, eu já orei. Não é o que a gente fala às vezes? Eu já pedi, eu estou, e até desanimei já. Mas agora não. Quando perguntavam para Ana, Ana, como é que foi o culto, Ana? Deixa eu te contar uma coisa. Deus falou comigo naquele culto.
e a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Deus dá o filho para Ana. E a Ana pega, depois de o filho ter desmamado, pega Samuel. Qual é a mãe que não vai sentir ficar longe do filho? Mas ela pega, ela fez um voto com Deus. Aquilo que ela tanto queria, ela coloca nas mãos de Deus. Quando você coloca nas mãos de Deus o que você tanto quer, você nunca vai perder. Você nunca vai sentir falta, porque está nas mãos de Deus. Ana coloca nas mãos de Deus e sai com júbilo no coração. E daqui a pouco Ana começa a sentir uns enjoos. Ué, que é isso? Eucana chega faceira em casa e a Ana está lá. Dão uma namorada e a Ana diz: ó, estou sentindo um movimento aqui. E ganha mais um filho. Agora não precisava ela entregar lá para o Senhor. E daqui a pouco de novo, Ana, opa! É isso que Deus faz, uma carta. Quando nós entregamos para Deus o que nós queremos, Deus, Ele faz coisas tremendas. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Quando eu preciso, chamo por Ele. Fecha os teus olhos aí. Me ouve, me atende, é fiel. Você sabe o que você tem pedido para Deus. Vai me ajudar. Você sabe o que você tem pedido para Deus. Deus, Ele está preparado para fazer milagre na tua vida. Mas é preciso você fazer um voto de entrega para Deus. Você dizer: Deus, se tu me deres, eu entrego nas tuas mãos. Eu coloco nas tuas mãos. Este Deus é tremendo. Se você quer fazer um propósito com Deus, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. É poderoso. Você que tem pedido alguma coisa para Deus e você quer fazer um propósito com Deus de entregar isso que você está pedindo, de você entregar nas mãos de Deus e Ele fazer aquilo que Ele bem quiser, vem aqui na frente. Deus fará maravilhas na tua vida. Somente aqueles que querem fazer um propósito com Deus, vem aqui na frente. Se tu precisa, aleluia, chame por Ele. Aleluia. Ele te ouve. Aleluia. Te atende. Aleluia. É fiel. Você que tem pedido para Deus, vem aqui na frente. Você vai dizer: Deus, eu quero colocar nas tuas mãos o que eu tenho pedido. É difícil. Pensa que foi fácil para Ana dizer isso? Não foi. Se desprender não foi fácil. Jesus, dono da vida, leão de Judá. Se você não está disposto, não precisa vir. Mas se você está disposto a se desprender do que você tem pedido, para salvar o homem, entra até em forma. Dizer: Deus, é teu, é teu, é teu. Mandou o anjo.
Vem que nós vamos orar por você. Que Ele não acalme, Ele dá bonança. Aleluia. Alegra minha alma. Aleluia. Desceu lá da glória. Me Aleluia. deu vitória. Só por me amar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, diante deste testemunho de alguém que um dia quis receber tanto uma bênção na sua vida, mas por longos anos, Senhor, esta mulher não recebeu. Somente quando ela fez um propósito de entrega, de entregar para o Senhor aquilo que ela estava pedindo. Somente quando ela não quis mais satisfazer a vontade dela, e sim satisfazer a tua vontade, Senhor, foi que o Senhor abençoou a vida daquela mulher. E assim, irmã, assim, Senhor, tem irmãos, tem irmãs que estão aqui na frente e estão, Senhor, apresentando para Ti o que tanto eles têm te pedido, mas agora de uma forma diferente, Senhor. Estão apresentando para Ti numa forma de entrega, Deus. Eu não sei o que é, Senhor, o que talvez há anos tem causado amargura, pelo fato de não ter recebido ainda. Eu não sei, Senhor, o que tem causado choro dessa irmã, deste irmão, mas eu sei, Senhor, que o propósito dela, o propósito dele nesta noite está sendo diferente do que todas as outras vezes que ela já esteve na tua presença. Agora, Senhor, assim como Eli abençoou a vida de Ana, e o Senhor ouviu aquela palavra, e o Senhor abençoou a vida daquela mulher, eu quero, Senhor, segundo a tua palavra, eu quero ministrar, Senhor, o que Eli ministrou, que o Senhor te conceda a tua petição. Eu quero nesta noite ministrar, Senhor, na vida desta irmã, que o Senhor conceda para ela a petição que ela tem apresentado diante de Ti. Eu quero ministrar sobre a vida deste irmão, que o Senhor conceda a petição que ele tem pedido ao Senhor. E a Bíblia diz, Senhor, que o semblante, que o ânimo de Ana mudou. A partir deste culto, Senhor, essa tristeza que andava junto com este irmão, junto com essa irmã, essa amargura na alma, ela é colocada diante do teu altar nesta noite, e ele sai daqui com novo ânimo, e ela sai daqui com novo ânimo, Senhor, para a glória do teu nome. Eu ministro, Senhor, milagres na vida da tua igreja, milagres na vida da tua filha, na vida do teu filho. Eu não sei, Senhor, se é cura divina, eu não sei se é uma porta aberta, eu não sei, Senhor, se é um milagre na família, mas eu quero, Senhor, dizer o que Eli disse, que o Senhor te conceda a
tua petição, que o Senhor conceda para a igreja a petição deste irmão, a petição desta irmã, e a partir de hoje o teu nome seja glorificado através do testemunho, através daquilo que esta irmã vai receber, daquilo que este irmão vai receber, em nome de Jesus. Por fé, Senhor, já está recebendo, por fé já está recebendo, por fé já está recebendo, e assim como Samuel, ele serviu de glória para o teu nome, assim venha a ser as bênçãos do Senhor na vida da igreja, que sirvam para a glória do teu nome. Oh, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Vamos despedir o nosso culto, irmãos. E escute uma coisa, se você creu nessa palavra, escute uma coisa. Se você creu nessa palavra, milagres já estão acontecendo. E quando Deus colocar nas tuas mãos esse milagre, que pode ser esse mês, você vai vir aqui na frente e você vai testemunhar. E você vai fazer como Ana fez. Você vai vir no templo e vai entregar para Deus. E vai dizer: Deus, eu te glorifico. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Grande culto da juventude, sábado. Pedimos o apoio de toda a igreja. Culto amanhã na Vista Alegre. Vai ser bênção de Deus. Domingo, culto de missão. Domingo nós vamos ter um pregador visitante que vai estar aqui nos visitando. Se eu fosse você, eu não ficava sem vir no culto domingo. Pode, vem cá. Aleluia. Saúdos a irmã da igreja com a paz do Senhor novamente. Irmãos, eu senti de testificar, irmãos, para acrescentar a fé das irmãs e dos irmãos. Num outro culto que teve aqui, irmãos, o pastor falou, né, que ia acontecer um milagre, né? Ia acontecer um milagre, e esse milagre, irmãos, aconteceu na minha vida, na vida da minha família, e eu quero dizer para os irmãos que então quero entregar esse testemunho e para acrescentar a fé dos irmãos, que às vezes o inimigo coloca dúvida, né, que não vai acontecer, né, irmão Jair? E na verdade é uma ação do inimigo, né? E então quero dizer para os irmãos que Deus estava nas palavras do pastor, e assim bem como creio que Deus está na palavra do pastor hoje também. Amém, irmãos? Quantos creem, irmãos? Quantos creem que Deus faz milagre? O Deus de Ana é o Deus de hoje. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. A vitória é nossa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.